Olá, eu sou Giba Pedrosa e esse é o grupo Girasonhos, que tem Léo Lutozic, violão, voz, arranjos, cantorias e Fernando Boi, percussão, efeitos e ambientação sonora. Esse é o Girasonhos e trazemos a vocês o espetáculo com contos de Hans Christian Andersen, aquele que para mim foi o rei do Era Uma Vez. Porque de todas as perguntas que a minha cabecinha já me fez, ainda agora veio com essa: quem foi o rei do Era Uma Vez? E eis que para minha cabeça o meu coração responde num só instante que o rei do Era Uma Vez nasceu há mais de 200 anos atrás. Mas tanto fez como tanto faz, porque foi Hans Andersen que nos deu de presente o Patinho Feio, a Pequena Sereia, o Soldadinho de Chumbo e há muitas outras histórias. Foi por isso que a este mundo ele veio. E neste espetáculo de narração que você vai acompanhar e ouvir com a gente, nesse espetáculo nós trazemos o Valente Soldadinho de Chumbo, uma das primeiras histórias onde brinquedos e objetos tomam vida e sentimentos. Uma linda história. E também uma outra história do mesmo feitio, onde brinquedos tomam sentimentos humanos, que é O Peão e a Bola. Uma história pouco conhecida, mas linda de Andersen também. E essas duas histórias inspiraram um filme que a gente gosta muito, que é Toy Story, sabia? Também teremos Os Novos Trajes do Imperador. Uma história belíssima, belíssima, belíssima e que traz um grande ensinamento para a gente. E você vai se divertir também com O Que o Velho Fizer estará muito bem feito. Uma história que a avó de Andersen contava para ele quando ele era apenas um garotinho de 5, 6 anos e ela o levava. Ela era jardineira de um hospital, cuidava das flores e enquanto ia ali cuidando das flores, ia contando lindas histórias para o seu netinho, da tradição dinamarquesa. E essa era uma das que ele mais gostava de ouvir. E ainda você vai ouvir muitas histórias de Andersen por toda a sua vida. O que o velho fizer estará sempre muito bem feito. Que era uma vez um homem e uma mulher. Eles viviam juntos há muito tempo. Eles se amavam muito. Eram dois camponeses que moravam em um pequeno sítio. Eles plantavam algumas coisas, viviam daquilo que colhiam e tinham como maior riqueza um cavalo. O homem chamava sua esposa carinhosamente de minha velha. E a mulher chamava o seu marido carinhosamente de meu velho. Um dia, a mulher estava ali dando milho para a única galinha que eles tinham também. E ela ficou pensando. Aquela galinha naquele dia não ia ser mais uma galinha, ia virar um assado de galinha. E ela ficou pensando que eles só tinham aquele cavalo. E aí, olhando para o cavalo, chamou o seu marido e disse: meu velho, penso que é chegada a hora de vendermos ou trocar esse cavalo. Por isso, hoje é dia de feira na cidade. Daí eu pensei: vá até a feira, meu velho, venda o cavalo por um bom preço ou troque por alguma coisa que nos seja mais útil e necessária. Mas, minha velha, deverei trocar o cavalo pelo quê? Ou vendê-lo a que custo? Meu velho, ouça o seu coração e a sua intuição, pois tudo aquilo que você faz está sempre muito bem feito. Era uma coisa a se pensar. Então, eles amarraram uma corda no pescoço do cavalo. A mulher ajeitou a gravata borboleta do marido, deu-lhe um forte abraço e ele partiu. Foi andando pelo caminho. No caminho, naqueles tempos e lugares, as estradas se enchiam de gente, pessoas, era um converseiro danado, todos carregando as suas coisas debaixo do braço, ou então em carroças,
aquele barulho, aquele chacoalhar de coisas, todos iam para a feira vender ou trocar alguma coisa por outra. E o velho ia pensando, deverei trocar o meu cavalo pelo quê? Quando viu um homem que ia tangendo uma vaca. Ao ver o homem com a vaca, o velho pensou, vacas dão leite e cavalos, que eu saiba, não. Com o leite que a vaca dá, nós poderemos fazer bolos deliciosos que a minha velha faz e ainda vender um pouco do leite. Teremos um bom dinheiro. É isso que eu farei. E propôs ao homem, o dono da vaca, uma troca. O dono da vaca estava mesmo precisando de um cavalo para arar a sua terra, para ajudar, e aceitou a troca na hora. E então, o velho, satisfeito, pensou, poderia voltar, mas já que estou aqui, vou seguir um pouco mais pelo caminho. E quando ele estava indo, ele viu um homem que vinha tangendo uma ovelha. Ao ver o homem com a ovelha, ele pensou, uma ovelha, hein? Ovelhas valem menos que vacas e cavalos, mas para mim vale mais. Sabe por quê? Porque a minha velha faz cada casaco lindo assim, com a lã, ela é capaz de tecer, fazer fios, e ela faz tanta coisa linda com a lã. Eu acho que eu vou trocar. E trocou a vaca pela ovelha. Vocês aí vão me acompanhando, hein? Porque eu costumo me perder nessa história. Vamos lá. Ele saiu de casa com o cavalo, trocou por uma vaca e agora trocou a vaca pela ovelha. Agora ele podia mesmo voltar para casa, né? Com aquela ovelha já estava de bom tamanho. Ele estava quase pensando em voltar quando ele viu um homem que vinha vindo ali, andando, e o homem abriu uma cerca e entrou para dentro de uma pequena propriedade. E ali, amarrado na porta da cerca, tinha um ganso. Sabe por que o ganso estava amarrado? Porque ganso é muito perigoso. Eu mesmo, é verdade, já tomei carreira de um ganso lá em Paraty, no Curitiba. Foi verdade. E o ganso correu atrás de mim, de um amigo, e não parava de correr. E ganso é assim. E foi isso que o velho pensou quando ele viu o ganso. Um ganso, hein? Um ganso pode valer menos, aparentemente, que uma ovelha, que uma vaca, que um cavalo, mas para mim vale mais. Fico tão preocupado em dias como hoje, quando eu deixo a minha velha sozinha. Um ganso, que é muito bravo, poderá tomar conta dela. E pensando isso, ele bateu palmas para aquele homem que tinha entrado na propriedade. O homem voltou e perguntou o que ele queria, e ele falou da troca. O homem aceitou na hora. Ele trocou aquela ovelha pelo ganso. Feliz da vida, resolveu realmente voltar para casa. Mas quando estava já começando o caminho de volta, ele estava com muita sede, com muita fome, e viu uma estalagem. Resolveu então entrar. Estalagem é uma espécie de pousada, bar daquela época. Resolveu entrar para comer um pedaço de pão. Ele tinha uma moedinha no bolso. Comer um pedaço de pão e, quem sabe, tomar ainda um pouco de vinho. Ele estava ali, quase entrando na estalagem, quando ele viu, na porta da estalagem, olhando a estrada, pensativa, uma galinha. Olha, gente, o que a galinha estava pensando, eu não sei. Mas o que o velho pensou foi, uma galinha. Sim, sim, com certeza galinhas valem muito menos do que ovelhas, do que gansos, do que vacas e do que cavalos. Mas para mim, valem mais. Galinhas botam ovos, não é? E alguém já viu um cavalo botar ovo? Não. Eu acho que eu vou levar, porque com os ovos teremos mais pintinhos, mais frangos, mais galinhas. Com o tempo teremos um galinheiro inteiro. Ah, ficaremos ricos. É isso que eu vou fazer. E trocou o ganso pela galinha. Entrou na estalagem, pediu um pouco de pão, pediu uma taça de vinho, e quando ele se preparava para morder o seu pão, ele olhou para o chão antes que não tivesse olhado. Ele viu um saco de maçãs, maior que eu assim, saco de maçãs podres, que era para dar aos porcos do chiqueiro ali. Ele ficou olhando para aquele saco de maçãs. Não acredito. E pensou, Não. um saco de maçãs podres, hein? Um saco de maçãs podres, com certeza vale muito menos do que
gansos, galinhas, vacas, ovelhas e cavalos, mas para mim vale mais. A minha mulher e todas as mulheres da nossa vila acreditam muito em superstições, em crendices. E há um ditado que diz que se a gente guardar uma maçã podre dentro do armário, bem lá no fundo do armário, isso pode trazer muita sorte e muita fortuna. E deve ser verdade mesmo, porque a nossa vizinha guardou e ganhou muita coisa. Pois pensando bem, se eu guardando uma maçã podre terei sorte e fortuna, imagina quanta fortuna não terei se guardar esse saco inteiro. E acreditem ou não, foi pensando isso que o nosso velhinho trocou aquele saco de maçãs podres, trocou aquela galinha que ele tinha, procurou saber quem era o dono e trocou pelo saco de maçãs podres. Quando ele fez tudo isso, 2 homens ficaram vendo aquilo muito curiosos e atentos e começaram a rir. Eram 2 ingleses, e os ingleses sempre gostaram de apostar, desde essa época. Os ingleses se aproximaram daquele homem e disseram assim: "Oh, meu bom homem, você pode nos contar direito o que parecemos ver agora, pois não acreditamos? Você acaba de trocar essa galinha bonita, forte e poedeira por esse saco de maçãs podres?" Sim, foi isso que eu fiz. E fiz muito mais. E o velhinho contou tudo o que ele fez, desde que ele saiu de casa. Como eu já esqueci, vocês vão me ajudar a recapitular e lembrar. Ele contou aos 2 ingleses que ele saiu de casa carregando um cavalo. Isso. E que trocou o cavalo por uma tartaruga. Não foi tartaruga? Ah, é. Ele trocou o cavalo por um... Vaca. Elefante? Não. Vaca. Trocou o cavalo por uma vaca, isso. E ele trocou a vaca por uma ovelha e trocou aquela ovelha por um jabuti. Não, ganso. Por um pato. Não, ganso. Parecido com pato. Sim. Por um ganso, isso. Por um ganso. E trocou o ganso por um... Trocou o ganso por uma galinha. Isso, e trocou aquela galinha por um saco de maçãs podres. Isso. Quando ele terminou de contar toda a sua trajetória, os 2 ingleses riram tanto, mas riram tanto e falaram: "Vais tomar uns bons cascudos da sua mulher quando chegar em casa, hein?" "Vou nada. Ela vai me dar apenas beijos. Ela diz que tudo que eu faço está sempre muito bem feito." "Vais tomar cascudos?" "Não, vou ganhar beijos." "Pois apostamos que levará cascudos." Eu também. "Eu aposto que ganharei beijos." Então, um inglês piscou para o outro. Eles pegaram um saco de moedas de ouro e disseram assim: "Aqui está." Colocaram em cima do balcão. "Já viu tanto dinheiro assim?" "Nunca vi tanto dinheiro em minha vida, em anos." "Pois bem, vamos com o senhor até a sua casa. Se chegando lá, após saber todas as suas trocas, a sua mulher lhe der beijos, como você diz, esse dinheiro é todo seu. Mas se ao chegarmos lá, ao saber de tudo, ela lhe der cascudos, que é o que vai acontecer, o dinheiro continua sendo nosso. E você e sua esposa trabalharão de graça pra gente a vida inteira. Apostado? Apostado." E eles fizeram a aposta. Voltaram por todo o caminho, indo até a casa do bom velhinho. Os 2 ingleses iam um pouco atrás, abraçados e rindo, pensando na aposta já ganha e no divertimento que teriam. Moleza, hein? Na frente, o homem ia pensando em fazer uma surpresa para sua esposa. Quando chegaram no pequeno sítiozinho, na pequena casinha, o homem, que gostava de fazer surpresas para a esposa, deixou o saco de maçãs na varanda do lado de fora, abriu a porta, pediu que as visitas entrassem. "Entrem, por favor." E chamou a sua esposa. "Querida, são 2 amigos que encontrei pelo caminho." "Sim? Podem se sentar. Eu já servirei um café aos senhores. É que eu estou muito ansiosa para saber como foram os negócios do meu marido." Nós também", disseram os 2 ingleses. "Pois bem, deixa ele lhe contar." "Então, meu bom homem, trocaste o nosso cavalo?" "Sim, minha querida, troquei o nosso cavalo." "E trocaste pelo quê?" "Eu troquei por uma vaca." "Mas, marido, uma vaca vale menos que cavalo, a não ser que..." "Ah, como sou tola e ansiosa. Trocaste por uma vaca porque pensou que uma vaca dá leite e cavalos não dão." "Foi isso que eu pensei. E assim, com uma vaca, teremos muito leite e venderemos para toda a vizinhança."
Foi isso que eu pensei. E ainda farei meus bolos deliciosos. Foi isso que eu pensei. Ah, meu bom velho, como você sabe fazer as coisas, hein? Onde está a nossa vaquinha? A nossa vaquinha não está. O que aconteceu com ela? A nossa vaquinha foi trocada por uma ovelha. Uma ovelha, meu velho. Ah, agora me desculpe, mas você enlouqueceu. Uma ovelha vale muito menos que vacas e cavalos, mas... Pensando bem, meu velho, você sabe fazer as coisas, hein? Deve ter pensado nos lindos casacos que só eu sei fazer. Foi isso que eu pensei. Poderemos vender casacos? E ainda sobrará um para mim e para você. Foi isso que eu pensei. Ah, meu velho, onde está a nossa ovelhinha que eu vou vê-la agora mesmo? A nossa ovelhinha não está. O que aconteceu com ela? Ela também foi trocada. Eu a troquei por um ganso. Meu velho, agora você foi longe demais. Um ganso? O que eu vou fazer com um ganso? Um ganso... Ah, meu velho, você pensa mais em mim do que na gente mesmo. Com certeza trouxeste o ganso para tomar conta de mim quando eu fico sozinha. Foi isso que eu pensei. Se preocupas mesmo comigo, não é? Foi isso que eu pensei, minha velha. Ah, mas agora mesmo vou amarrar o nosso ganso para ele não correr atrás de ninguém, nem das duas visitas aqui. Não precisa amarrar o ganso. Porque se nosso ganso é manso, então de nada serve. Não. Não é que ele seja manso. Ele era bem bravo até, mas eu também o troquei. Trocaste por quê, meu velho, meu ganso? Já estou a perder a paciência. Eu troquei o nosso ganso... eu troquei o nosso ganso por uma galinha. Uma galinha, meu velho? Espero que tenha sido sua última troca, meu velho, porque uma galinha vale muito menos que um ganso, que uma ovelha, que uma vaca, que um cavalo. Ah, velho, sabes fazer as coisas, meu velho. Uma galinha bota ovos. Foi isso que eu pensei. Cavalos não botam. Foi isso que eu pensei. Teremos um imenso galinheiro, teremos novos galinhos, novas galinhas, teremos um galinheiro inteiro, venderemos os ovos e ficaremos ricos. Foi isso que eu pensei. Ah, meu velho, vou agora mesmo dar um pouco de ração que ainda tenho da antiga galinha para a nossa nova galinha. Velho, você sabe fazer as coisas, né? Acontece que a galinha também não está. O que aconteceu com a nossa galinha? Você já vai saber. Então, ele abriu a porta e trouxe aquele saco de maçãs podres. Eu troquei a nossa galinha por esse saco de maçãs podres. Ao ouvir isso, a velha tirou o seu lenço, tirou o seu avental, foi na direção do velho e disse: trocaste a nossa galinha por esse saco de maçãs podres? Vem cá, meu velho, que eu vou te dar um forte abraço. E caminhando na direção dele, deu um forte abraço no seu marido. Os dois ingleses não entenderam nada e perguntaram o que acontecia. Então a mulher contou, e eu vou contar a vocês também o que ela contou a eles. Sabe quando você saiu, meu marido? Eu fiquei pensando que ia fazer um bolo para você comer quando voltasse. Saberia que voltaria com fome. Eu tinha os ovos, mas me faltava um temperozinho especial. E eu pensei, a nossa vizinha, ela tem uma plantação enorme de cravo. Fica tão bom no bolo que eu faço. Acontece que ela é tão sovinha, tão sovinha. Eu fui pedir o cravo para ela, sabe o que ela me disse? Ela me disse assim: a você e ao seu marido, aquele velho, eu não darei nada. Dizem que vocês são a única família em toda a vila que não tem uma maçã podre guardada dentro do armário. O dia que eu for à sua casa e ver uma maçã podre guardada no armário, eu lhe darei então esse saco. Eu lhe darei então alguma coisa. Enquanto isso, nada feito. Pois então, meu velho, agora eu vou até a casa dela. Vou jogar esse saco inteiro de maçãs podres bem no meio da sua sala e vou guardar uma no nosso armário para trazer sorte e fortuna. É isso que eu vou fazer. E dizendo isso, a mulher caminhou até o seu velho, deu-lhe um forte abraço e um beijo e foi até a casa da vizinha, guardou uma maçã podre no armário e levou o restante do saco. Os dois ingleses ficaram ali atônitos olhando aquilo, pagaram a aposta e um disse para o outro:
Aí está uma aposta bem paga. Um homem e uma mulher que confiam um no outro. É por isso que o velho sempre diz, e a velha sempre dirá, tudo aquilo que o velho fizer estará sempre muito bem feito. Os novos trajes do imperador. Diz que era uma vez um imperador que, como muitos imperadores, reis e monarcas que eu conheço, ele era muito vaidoso, ele era muito orgulhoso, ele era muito egoísta. Ele não se preocupava nem um pouco com o seu reino, com o seu império. Não queria saber se as pessoas estavam felizes, se estavam bem, se elas tinham tudo o que lhes era necessário, se elas conseguiam viver naquele seu império grande e abastado, da mesma forma e tranquilidade que ele e toda a sua corte. Não. Esse imperador, como muitos imperadores, monarcas e reis que eu conheço, gostava de festas babilônicas, gostava de enfeitar o seu palácio, e, acima de tudo, gostava de enfeitar a si mesmo, com roupas e mais roupas. O que ele mais gostava era de vestir sempre trajes novos. Sim, ele gostava tanto das suas vestes reais, das suas roupas, que ele tinha um bando enorme de costureiros contratados, estrangeiros e do seu próprio país, que faziam roupas para ele o tempo todo. E olha, tinha que ser o tempo todo mesmo, porque esse imperador trocava de roupa várias vezes por dia. Ele tinha uma roupa para acordar. Claro, a gente dorme com uma roupa, mas ele não. Dormia e acordava com outra. Dormia com pijama real, lindo, e acordava sempre com pijama diferente, claro. E acordava e já vestia uma roupa para sair da cama. Depois que ele saía da cama, ele vestia uma outra roupa para descer para o café da manhã. Tomava o café da manhã e vestia uma outra roupa para passear pelo jardim. Depois que ele passeava pelo jardim, ele vestia uma outra roupa para ir ao conselho. E assim era o tempo todo. Dos outros imperadores, é comum a gente ouvir dizer assim, ele está no conselho real, ou está numa conferência com o embaixador não sei de onde. Desse imperador só se ouvia assim, ele está no seu quarto de trocar roupas. Só isso o tempo todo. Um dia, desembarcaram no seu reino 2 gatunos, 2 larápios, 2 espertalhões, que viviam viajando pelos lugares, dando golpes e mais golpes. Quando souberam desse imperador daquele lugar, eles pensaram em uma forma de ganhar muito dinheiro e ainda dar uma lição no imperador. Se apresentaram no palácio do imperador, dizendo que eram os 2 maiores costureiros de toda a face da terra. Ninguém costurava roupas e trajes como eles. E diziam também que a roupa que eles faziam era diferente de todas por um motivo. Só aquele que não fosse nécio, que não fosse tolo, que nunca, jamais tivesse mentido ou feito nada errado, e que fosse honesto e muito inteligente. Uma pessoa que tivesse essas 3 qualidades, só essa pessoa que podia ver a roupa. As outras pessoas jamais veriam. Prestou atenção? Só veria essa roupa quem não fosse tolo, não fosse nécio, quem nunca tivesse mentido e nunca tivesse feito nada errado, e quem fosse muito inteligente e honesto. É claro que, quando o imperador ficou sabendo disso, ele quis ter uma roupa dessa para ele. E ficou pensando assim, deve ser magnífico ter trajes como esse, hein? Assim poderei saber no meu reino, quem não ver a roupa que eu estou usando, poderei saber quem é nécio, quem é tolo, quem está me enganando e quem não é inteligente como eu. Mas e se eu não ver a roupa? Não, é claro que isso não vai acontecer nunca, porque eu sou inteligente, nunca fiz nada de errado, nunca menti e não sou tolo. É verdade, não, eu verei a roupa.
Então ele mandou que os 2 trapaceiros, que se diziam costureiros, se apresentassem diante dele. E os 2 se apresentaram, todo cheio de salamaleques, com muitas reverências, e disseram que estavam prontos para confeccionar para o imperador aquelas roupas de que tanto falavam. O imperador ordenou que eles começassem a trabalhar imediatamente. Colocou os 2 no quarto de costura. Deu a eles sacos e mais sacos, assim, cheios de moedas de ouro, isso para começar o trabalho, depois tem mais, hein? E mandou que entregasse todo o material necessário. E entregavam, durante 2 dias, entregaram sem parar tecidos, sedas maravilhosas, muitas tesouras, agulhas, linhas. Eles então sentaram na máquina de tear e começaram a mexer ali na máquina. Trancaram a porta, não podemos ser incomodados. Trancaram a porta e começaram a fingir que trabalhavam. Durante um dia, 2 dias, 3 dias, eles ficaram ali fingindo que trabalhavam. Quem passasse do lado de fora do quarto só ia ouvir o barulho. Estão trabalhando muito, essas roupas ficarão magníficas, estou louco para vê-las. Quer dizer, se é que eu poderei vê-las, diziam os criados e guardas que passavam ali na frente. E então, o imperador estava cheio de curiosidade. Estou louco para ver como estão as roupas. Mas e se eu não vê-las? Ah, já sei. Vou mandar o meu velho conselheiro. Ele está com a gente desde o tempo do meu pai, do meu avô. Ninguém é mais sábio do que ele. Ninguém é mais honesto do que ele. Nunca fez nada de errado. Nunca mentiu. Tolo ele não é. Ele verá a roupa. Então, mandou aquele velhinho de óculos, monóculo, e ver como é que estavam os trabalhos. O velhinho bateu na porta, os trapaceiros abriram a porta. Ah, o senhor veio ver os trajes do imperador? Sim, sim, imperador, quer saber como andam os trabalhos? Pois não, por aqui, ali no canto da sala. É ali que estão. Veja que magnífico. E os 2 fingiram que seguravam nas mãos roupas. Estique mais, por favor, tome cuidado para não amassar, um dizia para o outro. Puxe, vamos mostrar agora o manto. Veja como é lindo o manto, senhor conselheiro. O conselheiro se aproximava com aquele monóculo dele. Ele não via nada, mas não podia dizer que não via nada, né? Realmente está ficando magnífico. Eu vou já contar ao imperador, viu? Não preciso ver mais nada. Não, mas vamos mostrar o outro. Não quero. Já está muito bom, está magnífico. E foi correndo. Contaram ao imperador que os trajes estavam magníficos, mas ele não tinha visto nada. Depois de uma semana de trabalho, chegou o tão esperado dia. O imperador sairia às ruas para mostrar ao seu povo suas vestes reais. As ruas, como sempre, estavam apinhadas de gente. Era muita gente, aquele burburinho, todos andando para lá e para cá, de um lado ou de outro, parecia uma parada. De um lado ou de outro da rua, não cabia mais ninguém, as pessoas se espremiam. Dizem que dessa vez os trajes reais são magníficos, mais lindo do que daquela vez que ele voltou com costureiros do Afeganistão e trouxe aqueles lindos casacos. Vocês vão ver. E todos estavam encantados, ansiosos, na verdade, para ver como eram os trajes do imperador. Quando o imperador, então, foi até o quarto, os 2 trapaceiros disseram assim: entre, majestade, venha ver que magnífico está. E aí, então, ele olhou para aquela bancada, para aquela mesa que estava vazia. Ele não via nada. Então, o que acha? Realmente é esplêndido. Vocês não acham, conselheiros? E todos disseram, sim, é esplêndido, majestade. Todo o séquito que estava com ele abanava a cabeça dizendo que era muito magnífico mesmo. Uma dama disse, dá vontade até de desmaiar diante de tanta beleza. Mas ela também não via nada. Então os 2 trapaceiros fingiam que vestiam o imperador. Vamos ajustar agora o manto. Só eu esqueci de um detalhezinho aqui, vou apenas dar um ajuste.
com a tesoura, com a linha na mão, fingia ajustar aqui, vamos arrumar agora aqui. Sim, majestade, está ótimo. Só um detalhe na cauda que nós esquecemos, sempre passa alguma coisa. Não, nenhum detalhe pode ser esquecido. Fingiam dar os últimos retoques e... Sim, agora sim, está pronto, majestade. O restante do pagamento? Sim, isso aqui estão. Eram 4 sacos de moedas de ouro desse tamanho. E então, o rei, com todo o seu séquito, se preparou para partir. E os 2 trapaceiros, pelo fundo do palácio, se prepararam para fugir. E o imperador mandou que abrissem os portões. E ao se abrirem os portões, debaixo daquele dossel, pois era um dia muito quente, 4 criados atrás fingiam segurar o manto de coisa nenhuma. 3 criados na frente fingiam ajustar aqui as abas de coisa nenhuma. E o imperador desfilava apenas de cirola. Sem nada aqui, sem nada embaixo. Ele ia caminhando, caminhando. E todos, de um lado e de outro da rua, diziam assim: viva os trajes do imperador! Como são lindos! Magníficos, imperador! Dessa vez arrasou, hein, imperador? Coisa linda, linda! Todos gritavam assim. Eu nunca vi nada parecido. Até que uma criança, um menino, ficou olhando ali, olhou e disse assim, cutucando a mãe dele: ô mãe, que foi, filho? Não é lindo o traje do imperador? Ô mãe, que lindo, mãe. O imperador, ele tá nu, ó. Tá só de cirola, não tá usando nada. Meu filho, não diga besteiras. É capaz de alguém ouvi-lo. Mas mãe, o imperador tá nu. Ah, meu filho, mas o imperador, olha lá. E um homem que estava atrás dessa mulher disse assim, tomando coragem: pra dizer a verdade, o menino tem razão, viu? O imperador está nu. Não, mas não. E pouco a pouco, aquela frase foi se espalhando. O imperador está nu. O imperador está nu. O imperador está nu. O imperador está nu. E todos começaram a rir, a gargalhar. E em pouco tempo, em uníssono, se ouvia apenas isso: tá só de cueca. o imperador vai nu. O imperador está nu. E todos começaram a gritar e a rir ao mesmo tempo. Até mesmo os guardas reais que estavam ali atrás começaram a rir assim: o imperador está nu. E aquilo foi correndo nos ouvidos do imperador. Aquilo foi doendo no ouvido dele. E ele, sem perder a pose, fez com que todo aquele séquito voltasse. Entrou dentro dos muros e dos portões do palácio, pediu que fechassem tudo atrás de si e subiu a escadaria, abriu a janela do quarto e viu lá longe um navio que levava os 2 trapaceiros indo embora para bem longe, e ficou pensando na lição que ele havia tomado. Será que ele mudou depois disso? Não se sabe. O que se sabe, o certo, é que não devemos dar tanta atenção assim para aquilo que os nossos olhos enxergam e prestar mais atenção para aquilo que os nossos olhos veem do lado de dentro das pessoas, e não as vestes que vestimos. O valente soldadinho de chumbo. Era uma vez um menino que ganhou no dia do seu aniversário um presente que era muito cobiçado pelos meninos da época em que aconteceu essa história. Ele ganhou uma caixa de soldadinhos de chumbo. Era o brinquedo mais valioso daqueles tempos. Toda criança queria ter um soldadinho de chumbo. E o menino ganhou uma caixa com 49 soldadinhos de chumbo. Eram todos lindos, imponentes. Ele foi tirando os soldadinhos de chumbo e colocando um a um na sua enorme mesa de brincar. Sim, esse menino, ele tinha uma mesa cheia de brinquedos. Lá ele guardava todos os brinquedos que ele tinha.
Era uma mesa enorme, feita de madeira. Na mesa ele colocava os seus carrinhos, seus bonecos de mola, colocava os seus jogos de armar. Ele tinha tanta coisa. E ele foi colocando os soldadinhos de chumbo um a um sobre a mesa, ao lado da sua caixa, onde vieram os soldados. E quando ele pegou o último, ele reparou que ele era diferente de todos. Sim, ele também usava a mesma farda azul com detalhes vermelhos. Ele também tinha um lindo e imponente chapéu com uma plumagem na ponta. Ele também trazia uma espingarda assim, colada ao peito, né? E uma baioneta. Mas ele tinha uma perna só. Porque faltou o chumbo da colher que fora derretida para fazer o soldado. E assim ele ficou com uma perna só. E não é que o menino achou esse mais interessante que os outros? Ele começou a brincar mais com esse do que com os outros. Brincou com o soldadinho de chumbo o tempo todo. E quando se cansou, ele encostou o soldadinho de chumbo ali na caixa. Ele guardou todos os outros, mas deixou só aquele do lado de fora. E foi então que o soldadinho de chumbo pôde olhar tranquilamente e cumprimentar com um aceno muito respeitoso, pois era um soldado, os brinquedos que estavam ali perto dele. E foi olhando os outros, vendo os carrinhos, os peões. Foi quando o soldadinho de chumbo avistou e viu pela primeira vez, lá na ponta da mesa, na outra ponta, pois ele estava em uma ponta, na outra ponta tinha um brinquedo que era o que mais chamava a atenção. Era um lindo e imponente castelo feito de papelão e lantejoulas. Um lindo castelo com ricos detalhes, que dava até para ver o lado de dentro do castelo. Todo imponente, bonitos, com fitas douradas. Mas o que mais chamava a atenção mesmo era o que estava à frente do castelo. Na frente do castelo tinha um espelho quebrado que imitava um lago. Sobre ele, um pequeno cisne de cera, com a imagem refletida naquele lago. E ao lado daquele lago, uma linda e imponente bailarina, que levantava sua perna graciosamente lá no alto e se equilibrava na ponta de um pé só. Olhando dali de onde estava, o soldadinho de chumbo teve a impressão que ela, assim como ele, também tinha uma perna só. E pensou assim: nossa, veja só que formosa dama! Assim como eu, ela também tem uma perna só. Quanta graça, quanta leveza, quanta suavidade! Formaríamos sim um belo casal. Mas ela de certo mora naquele palácio. E eu divido essa caixa apertada com os meus 48 companheiros. Mas um dia tomarei coragem e falarei com ela. E o soldadinho de chumbo, desse instante em diante, não tirava mais os olhos da bailarina. E assim foi por todas as noites. O menino sempre guardava os outros e deixava ele do lado de fora, encostado na caixa, para que ele pudesse se equilibrar, já que tinha uma perna só. E o soldadinho passava a noite toda admirando aquela bailarina. O que o menino e ninguém da casa sabia é que quando eles dormiam, os brinquedos também tomavam vida. Faziam festas, mesuras, davam bailes, até mesmo o passarinho na gaiola participava, e os brinquedos todos festejavam, riam, conversavam. Só o soldadinho de chumbo e a bailarina é que permaneciam em silêncio, fitando um ao outro. Pois foi numa noite que um boneco de mola saltou da caixa, foi na direção do soldadinho de chumbo, dizendo assim: tire os olhos da bailarina, senhor soldadinho de chumbo. Tire os olhos dela, viu? Ou então se arrependerá. Tire os olhos dela, agora.
soldadinho de chumbo nem ligou, nem gastou seu tempo respondendo o boneco de mola e continuou olhando a bailarina, como mandava o seu coração. Mas, no dia seguinte, sabe-se lá se por armadilha do destino ou por conta daquilo que disse o boneco de mola, o menino esqueceu o soldadinho de chumbo ali na janela, no espaldar da janela, e o soldadinho, quando bateu um vento, caiu e foi parar lá embaixo, com a baioneta fincada no meio do calçamento de pedra. O menino e a criada desceram e procuraram o soldadinho de chumbo, mas não encontraram, quase pisaram nele. Ele poderia até ter dito assim: "Ei, estou aqui, aqui!" Mas não ficaria bem gritar para um soldadinho de chumbo. Ele ficou ali, só olhando, esperando que os dois o encontrassem, mas não o encontraram. Resolveram entrar, pois uma chuva se anunciava. E a chuva realmente caiu. Uma forte chuva. E o soldadinho aguentou aquela chuva pensando: essa chuva está me molhando muito, mas se aquela formosa dama estivesse aqui comigo, seria mais fácil. Quando a chuva passou, dois meninos que brincavam na rua encontraram um soldadinho de chumbo. E um deles disse assim: "Ora, ora, ora se não é um valente soldadinho de chumbo, hein? Eu sempre quis ter um e nunca pude. Pois agora vamos ver se eles são valentes mesmo e corajosos, como dizem." E os meninos fizeram um barco de papel com uma folha de jornal, que era de folha bem mais grossa naquela época. Fizeram um barco, colocaram um soldadinho dentro e disseram: "Vamos ver se ele sabe navegar." E colocaram ele na enxurrada da calçada, que havia se formado depois da chuva. E o barquinho ia navegando, fazendo curvas, dava piruetas, e o soldadinho se equilibrava, e os dois meninos batendo palmas. "Ora, ora, ele sabe navegar, vamos ver onde vai dar até chegar no bueiro." E o soldadinho dentro do barco se equilibrava todo e pensava: como está difícil aqui, está cambaleante. Se aquela formosa dama estivesse aqui comigo, seria uma placidez só. Depois de muito navegar, o barquinho chegou até uma boca de lobo. Caiu assim, como se fosse uma enorme cachoeira para ele, imagine. E foi caindo lá no fundo do rio. E o barquinho, a água foi desmanchando aquele papel e o barquinho foi se afundando, foi se afundando. E o soldadinho mergulhava no fundo do rio e pensava: como está profundo isso aqui? Mas seria tão mais fácil se aquela formosa dama estivesse aqui comigo. E de repente, o soldadinho de chumbo se viu dentro de uma caverna úmida, escura e fria. É porque ele foi abocanhado por um peixe enorme. E dentro da barriga do peixe era muito escuro. Ele pensava: como está escuro aqui, mas estaria tão claro se aquela formosa dama estivesse aqui comigo. De repente o peixe começou a se chacoalhar. O peixe começou a se agitar. E o peixe ia se chacoalhando, e o peixe parou. E de repente, um clarão novamente se fez. É que aquele peixe foi fisgado. Aquele peixe foi pescado. Aquele peixe foi levado a um mercado. E no mercado ele foi comprado por uma cozinheira. E imaginem que cozinheira era essa? Do menino. Sim, a cozinheira da casa do menino, de onde havia saído o soldadinho de chumbo. E quando a cozinheira abriu o peixe, ela viu o soldadinho de chumbo e exclamou: "Ora, ora, se não é o valente soldadinho de chumbo que navegou na barriga de um peixe e retornou." Então ela limpou o soldadinho com muito cuidado e devolveu para o menino. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz. Brincou, brincou, brincou e colocou ele novamente em cima da mesa. E mais uma vez, depois de tudo que ele passou, ele pôde ver a bailarina. Ela parecia que o olhava também com um olhar saudoso e ansioso. E os dois ficaram ali se olhando de longe. E o soldadinho pensava: como ela está linda agora. Como ela está linda. Parece que depois de tudo que eu passei, ela se tornou ainda mais linda. A porta se abriu. E um menino, amigo do menino dono da casa, entrou
e começou a brincar com o soldadinho de chumbo. Sabe-se lá se por traquinagem, ou ironia do destino, ou descuido, ele deixou o soldadinho cair na lareira que estava acesa. E o fogo começou a consumir o soldado. Mas ele olhava tanto para a bailarina que achava que o que queimava era o fogo do seu coração. E como se a chamasse com os olhos, ele olhou intensamente para ela. E ela parece que entendeu, pois nesse instante a porta se abriu novamente. Era a mãe do menino chamando todos para almoçar lá embaixo. E quando a porta do quarto do menino se abriu, uma forte rajada de vento entrou e pegou a bailarina. Bailarina que era, ela deu 3 rodopios no ar. E bailarina que era, caiu graciosamente sobre o soldadinho de chumbo como se o abraçasse, na lareira que estava acesa. E o fogo continuou a queimar. Na manhã seguinte, quando a criada foi limpar a casa, ela encontrou na lareira já apagada uma bolota de chumbo no formato de um coração. E ali, no meio, uma lantejola que brilhava, que era o colar da bailarina. Como me disse uma criança de 5 anos após ouvir essa história, o soldadinho de chumbo e a bailarina parece que se casaram. O valente soldadinho de chumbo. E agora vamos contar o peão e a bola. Diz que era uma vez um menino que tinha uma enorme caixa cheia de brinquedos. Era uma caixa feita de madeira, onde ele guardava todos os brinquedos que ele tinha. E ele tinha muitos brinquedos. Ele tinha apitos, tinha bonecos de mola, ele tinha jogos, ele tinha peões e tinha bolas. Ele tinha tantos brinquedos, tinha carrinhos, tinha soldadinhos de chumbo. O menino brincava o dia inteiro e à noite guardava os seus brinquedos todos dentro daquela caixa. E ele gostava tanto, mas gostava tanto de brincar com aqueles brinquedos que por vezes até sonhava que ainda brincava enquanto dormia. E foi numa noite que o menino teve um sonho que ia mudar tudo. Um lindo e mágico sonho. Ele sonhou que ele guardava o coração dele dentro da caixa. Pode? Ele sonhava com isso e pensava assim, dentro do sonho: vou guardar meu coração aqui, para o meu coração poder ir brincando com os meus brinquedos. E quando eu crescer, meu coração vai brincar com uma namorada dentro de mim. Foi só um sonho, mas bastou esse sonho para que aqueles brinquedos tomassem vida e sentimentos. E por isso, daquela noite em diante, todas as vezes que todo o povo da casa do menino ia dormir, e enquanto eles dormiam, os brinquedos tomavam vida, saíam de dentro da caixa e perambulavam pela casa. Festejavam, conversavam. Como vai, meu amigo carrinho de madeira? Vou muito bem, meu amigo carrinho de ferro. Vou muito bem. Olhe, a dona Bola como está saltitante. E o senhor peão como está rodopiante atrás dela. É porque nessa caixa de brinquedos tinha um peão feito de madeira, de goiabeira. Um lindo peão com uma fita dourada em volta. Quando o menino soltava da fieira, o peão saía rodopiando pelo chão. Soltava faíscas. Mais que um peão, ele parecia um bailarino. O menino
tinha muito orgulho daquele peão. Ficava admirando o seu peão, quicando pelo chão, bailando, e os outros brinquedos também admiravam o peão. O peão entrou na roda, o peão entrou na roda, o peão. Roda peão, bambeia peão, roda peão, bambeia peão. O peão entrou na roda, o peão entrou na roda, o peão. Roda peão, bambeia peão, roda peão, bambeia peão. E esse peão, tão lindo, tão elegante, deu de se apaixonar por uma bola que morava na mesma caixa que ele. Rod. Era uma linda bola, feita de camurça, revestida com seda javanesa. Uma bola tão linda, tão elegante, quando ela pulava pelo chão, o peão ficava olhando de longe, suspirando. Mas ele não tinha coragem de falar com a bola. Ele olhava de longe, olhava e suspirava assim. Ai, ai, repare, compadre Apito, como é linda a dona Bola. E o Apito dizia: compadre Apito, mais modos, viu? Ela é minha namorada. Ela ainda não sabe, mas um dia saberá. Um dia tomarei coragem e vou falar com ela. E um dia, o peão tomou coragem e foi falar com a bailarina. Linda bola bailarina, que pulava e saltitava pelo chão. Ele encheu seu coração, tomou coragem e foi falar com ela. Dona Bola, você mais que uma bola, parece uma linda bailarina pulando pelo chão. Tanto que eu te admiro tanto. E eu andei pensando, nós formaríamos um par tão perfeito. Eu também sou um lindo bailarino rodopiando pelo chão. Case-se comigo, Dona Bola, e enquanto a senhora pula e beija os céus, eu pulo, rodopio e beijo o chão. E nesse meio tempo, eu vou rodopiar pelo salão do seu coração. Vocês acham que a bola aceitou? Não sei. Desdenhosa, ela olhou para o peão e disse assim: Senhor peão, será que o senhor não se enxerga, não? Não vê que não passas de um reles peão feito de madeira de goiabeira? Quanto a mim, sou uma linda bola revestida com seda javanesa. E além do mais, não ficaria bem me casar com o senhor. E também eu já estou comprometida. Sim, há um pássaro que mora no alto daquela árvore. Todas as vezes que eu pulo, ele põe a cabecinha para fora do galho e diz: quer. Como o senhor vê, é um pedido de casamento que eu não posso recusar. Eu lhe mandarei um convite, viu, senhor peão? Passar bem. A bola disse isso, que trincou o coração do peão. E ela deu um pulo tão alto, depois de dizer isso, um pulo tão alto, que o peão ficou olhando, o menino também, mas a bola não voltou. Nunca mais. Passaram-se meses, anos, e nada da bola voltar. Até que um dia, depois que o menino cresceu, casou, mudou e não deixou endereço, como a gente diz, até que um dia a bola e o peão se encontraram novamente. Porque o peão foi parar num lugar onde muitos brinquedos vão parar, infelizmente, em uma lata de lixo. E foi lá, naquela lata de lixo, em meio a papéis velhos amassados, coisas e objetos empoeirados, restos de comida, quem é que o peão encontra? A bola, já velhinha, toda amassada, murcha. Ela olhou para ele, ele olhou para ela e: Senhor peão, o senhor se lembra de mim? Claro, Dona Bola, como poderia esquecê-la? Oh, senhor peão, eu fui uma tola não querendo brincar com o senhor. Aquele pássaro nunca quis comigo se casar. Ele era só um quero-quero, e aquele era só o seu jeito de cantar. Passei por poucas e boas, viu, senhor peão? Fui jogada de um telhado a outro, pisoteada, amassada.
E agora aqui estou, com todo o meu orgulho. O senhor quis brincar comigo, eu não quis brincar. E agora? Estamos aqui velhinhos, não há mais nada a fazer. Pois então o peão sorriu e disse assim: quem disse que não, dona Bola? O tempo de brincar é o tempo de sempre. Não importa o tempo que passou e aquilo que fizemos ou não fizemos. O que é certo é que agora aqui estamos e vamos brincar juntos, sim, pois o tempo de brincar é o tempo de sempre. Onde houver um menino e uma menina, um peão e uma bola, será sempre o tempo de brincar. Eu não sei se eles estão naquela lata de lixo até hoje. O Anderson, que escreveu essa história, acha que não, e eu também. Mas o certo é que em algum lugar eles estão juntos, pois enquanto houver um peão e uma bola, um carrinho, uma boneca, enquanto houver brinquedos, meninos e meninas, o tempo de brincar será sempre o tempo de sempre. Aqui tem bola e peão, tem boneco e tem também. Aqui deixei meu coração, pra brincar com o meu bem. Aqui tem bola e peão, tem boneco e tem também. Aqui deixei meu coração, pra brincar com o meu bem.